Bateu aquela fome! A Marmitaria e Restaurante Feijão no Ponto é o lugar certo. Com um cardápio variado todos os dias. É uma delícia! Venha já saborear as delícias do Feijão no Ponto. Ou se preferir, peça pelo delivery. Telefone 43 3327 9300 ou no WhatsApp 43 99110 4550. Marmitaria e Restaurante Feijão no Ponto. Comida caseira é aqui. Avenida José de Lima Castro, número 38, Jardim Nova Olinda, Londrina. Como você enxerga o mundo ao seu redor? Ver com clareza é essencial para você aproveitar os melhores momentos da vida. A saúde e a beleza dos seus olhos, sob o cuidado de quem entende do assunto. Na Ótica Jane, além do melhor atendimento, você encontra as melhores marcas e modelos de óculos de grau, solares e armações. Ótica Jane, Rua Senador Souza Naves 182, Centro Comercial IP, Londrina, Paraná. Telefone 43-3354-6875. Venha pra Ótica Jane. Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Há mais de 15 anos no mercado, a Camero Tintas vem crescendo ano após ano. Uma empresa familiar que preza pelo bom atendimento e produtos de qualidade. Vai construir ou reformar? A Camero Tintas tem tudo para você. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, além de grande variedade em tintas e acabamentos em geral. Entregamos em Londrina e região. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 3026-6010 ou faça uma visita em nossa loja, Rua Cajarana, 433, Jardim Leonor. Pintou reforma? Camero Tintas.
Muito bom dia para você, querido ouvinte, internauta, nesta manhã de quinta-feira. Programa Momento Mulher, com o quadro Saúde em Movimento, entra agora aqui ao vivo. Nós aqui no estúdio, você aí, onde quer que você esteja, no seu lar, no seu trabalho, quem sabe aí no seu carro, caminhando, que você possa estar num bom dia, na paz do Senhor Jesus. E nós estamos aqui também gratos por tudo que o nosso Deus tem feito, por tudo que Ele tem feito na minha e eu creio também na sua vida. Como falei, né, estamos ao vivo aqui, Marli Santini, cumprimentando você nesta manhã de quinta-feira. E nós estamos aqui também dizendo para você que estamos fazendo esta programação Saúde em Movimento, e hoje aqui com a psicóloga Vera Gaviglia novamente também, para estar aqui nessa participação. Parte 2, tá? Parte 2, que nós fizemos a programação mês passado e aí ficou assim, muitas pendências ainda para serem faladas. Então, nós decidimos fazer parte 2 para que você possa ficar mais esclarecido, ainda que o assunto seja vasto, né? Mas assim, para você ficar mais esclarecido nessa área, prevenção e saúde mental. Então, fica aí ligadinho, compartilha aí esse vídeo, dá aí um clique, gostei, e também se você quiser enviar aqui perguntas para nós sobre o assunto, estamos aqui, a psicóloga Vera também vai estar aqui também para estar respondendo algumas perguntas, quem sabe curiosidades, você conhece alguém que está passando por algum problema, então você pode perguntar e ficar mais esclarecido e também enviar o vídeo aí para alguém que você conhece que está passando por algum problema nesse gênero, saúde mental. E são tantas coisas que têm acontecido nos nossos dias. Então, muito feliz por estar aqui, agradecendo ao Lipe, que está ali nos auxiliando nos botões eletrônicos. Deus abençoe, Lipe. E já também aqui com a psicóloga Vera Gaviglia. Bom dia, Vera. Bom dia, Marli. Bom dia, ouvintes. Que alegria estar aqui também, participando desse programa Saúde, Mulher em Movimento, né? E a gente já esteve aqui fazendo a programação anterior, falando sobre assuntos muito importantes, sobre a saúde em geral, da saúde mental, e nós vamos dar continuidade hoje nesse assunto tão importante, e que você envie o link aí do YouTube para mais pessoas, para estar participando, que vai ser aí um assunto bem interessante, aí, que vai edificar muito aí a vida de todos os ouvintes. Curtir e compartilhar, né, Vera? Compartilhar informações importantes para que vidas sejam alcançadas, isso? Exatamente. Quanto mais curtida, mais é enviado para outras pessoas, né? Quanto menos visualização, menos é enviado. Então, você faça aí o seu papel para divulgar isso aí, né? E a Vera, ela tem aí uma especialização em saúde mental, neurociências, né, psicoterapia psicanalítica, também é palestrante, né, Vera? Está aí sempre dando palestras, trabalhando com grupos de apoio. Sim, sou psicóloga clínica, né, tenho especialização em saúde mental, psicoterapia psicanalítica, neurociência. É a minha paixão, trabalhar com a saúde mental, porque eu vejo quanto que a pessoa ela desempenha tudo na vida, tanto o espiritual, profissional, familiar, quando ela tem uma saúde mental aí, realmente estabilizada, né, dentro de uns padrões aí que a pessoa consegue ir e vir aí, e conduzir a sua vida da melhor maneira possível. Exatamente. Nós queremos já também deixar aqui um versículo da Palavra de Deus para a nossa meditação, que está em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, e se ocupe nisso no vosso pensamento. Que esse versículo tem tudo a ver, não tem? Tem tudo a ver, completo. Completo. E ele está aqui, Paulo está aconselhando, né, aos filipenses como pensar, de que forma pensar, e como nós também aconselharíamos neste momento diante da palavra de Deus com esse versículo também, Vera. O quanto que a gente fala que o pensamento, ele conduz toda a nossa vida, né? Ele conduz. Nós sentimos a emoção muito antes, né, de qualquer pensamento, de qualquer sentimento. Então, a emoção ela vem e o pensamento ali, ele traz, né, todo esse significado que gera o sentimento.
E as pessoas são afetadas por isso. Então, quanto mais esse pensamento ele for ali livre, né, de qualquer traumas, né, de qualquer sequelas, de qualquer influência mesmo, sistema imunológico, o que for, quanto mais a gente souber sobre nós e conseguir administrar esse pensamento, muito mais esse posicionamento nosso frente à vida vai ser com muita mais qualidade, né? Com resultado muito mais positivo, né? E as pessoas às vezes sofrem porque elas acabam não sabendo de tudo isso, não têm essas informações, não sabem como lidar com as próprias questões que está trazendo dificuldade, às vezes está travando a vida dela, né? E não sabe como lidar com isso. E às vezes são coisas tão simples para se resolver, mas às vezes se torna tão grande porque não consegue resolver, né? E o conhecimento hoje leva para nós essa possibilidade desse conhecimento, de procurar ajuda onde a gente precisa, né? De cercar nós com toda essa oportunidade, esse privilégio, eu falo, que a gente tem hoje de ter essa amplitude, né, de tudo. Esse acesso, esse acesso, né, de poder hoje estar bem, né, de estar bem. Então, isso eu falo que não tem preço, né? Exatamente. Não tem preço. E Paulo dá esse conselho aqui, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, porque nós estamos vendo assim um mundo em que a pessoa ela é muito negativa. As pessoas elas estão muito negativas e acabam absorvendo esse negativismo, não só no pensamento, mas daquilo que a pessoa transmite para ela também. Ela está absorvendo ao redor dela, no contexto social, familiar, e ela absorve isso como negativo, né? Sim. E o pensamento, a forma que a gente olha para o mundo, né? Até tem, às vezes, aqueles desenhos que eles colocam, uma parte direita tudo escura, a outra verde, bonita, e daí pergunta assim, qual lado que você quer ver, né? Esse mais bonito ou esse mais feio, né? De que forma você quer conduzir a sua vida? E a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Para algumas pessoas, ver tudo bonito, igual eu abro a janela do meu quarto, nossa, que dia maravilhoso, escuto o barulho dos passarinhos cantando, e eu vejo aquilo lá, eu aprecio. Só que tem pessoas que não conseguem nem perceber isso, né? Não conseguem perceber, olha que sol lindo, olha que dia lindo, olha que chuva maravilhosa, né? Olha aqui o canto do pássaro. Então, são coisas assim que as pessoas que elas vivenciam, né, experiências traumáticas e foram afetadas de uma forma... Ela perde essa parte sensitiva, ela perde essa parte de conexão. E então, ela absorve realmente aquilo que vai dar um lugar para ela de mais impacto, que às vezes é a dor mesmo. Então, ela vai olhar para esse lugar de dor, né? Então, para poder que ela possa se sentir viva, por mais estranho que seja. E esse negativismo ele já pode vir da infância, né? Ele pode começar lá com um relacionamento com os pais, vivenciando ali dentro do lar, ou até mesmo aonde ela foi criada. Já pode vir de lá, ela já está sendo construída nesse negativismo, e quando chega à fase adulta, ela se manifestar por sintomas, no caso, né? Sim, nós somos afetados já diante da nossa história, né? Culturalmente, tudo aquilo que é atravessado, eu falo tataravós, bisavós, tudo aquilo que é falado sobre nós, o quanto que isso ele fica muito intrínseco aos nossos pensamentos, eu falo geneticamente, como isso é atravessado, né? Tem a epigenética também que fala muito sobre isso. A vida uterina também, ela já começa ali, que você pode ser afetado mesmo na vida uterina, né? Teve um caso que eu acompanhei, que uma mãe, ela estava grávida e ela, com 7 meses de gravidez, ela sofreu um acidente de carro e ela perdeu esse bebê. E daí, na próxima gravidez dela, que quando ela estava no processo de desenvolvimento, quando chegou com 7 meses, que ela estava grávida do segundo bebê, essa criança parou de desenvolver. Ela começou a ter um problema no processo de desenvolvimento. Então, depois, com 7 dias que a criança nasceu, né, ela também começou a apresentar outras dificuldades. Então, por incrível que pareça, esse cálculo, essa conta, como que o nível de cortisol, o medo dessa mãe, o medo de perder esse filho com 7 meses, como ela tinha perdido o bebê anterior, o quanto que o nível de cortisol, o quanto que esse organismo ele ficou num nível de estresse tão grande que afetou esse processo de desenvolvimento. Assim, que pode ter afetado, né? Dentro de uma concepção psicológica, eu analisando o caso e vendo toda a história com a família, o quanto que a vida uterina também pode afetar, né? O nível de estresse familiar, como que essa mãe
está sendo acolhida nessa gestação, nessa gravidez, como que foi o desejo por essa criança, como que foi todo o processo de vir ao mundo essa criança, né? Então, nós já somos afetados muito antes, até antes do nascimento, pela nossa história, né? Culturalmente, nós somos atravessados, e também nessa gestação, e depois ainda após o nascimento, e depois ao longo da vida, né? Como eu falei aqui na programação anterior, quanto mais cedo nós somos afetados, pior, né, é aí um diagnóstico que nós vamos ter ali ao longo da vida, né? Quanto mais tarde eu sou afetado, menos, eu vou ser menos afetado em relação de prejuízos, né? Quanto mais cedo, mais prejuízo. Mais tarde, menos prejuízo. Não que eu não vou ser afetado ao longo da vida, mas de proporções diferentes. Sim, porque até mesmo antes da gravidez pode ser um filho indesejado, pode ser um filho fruto de um abuso, né? Sim. E aí a gravidez toda será afetada, porque é um vínculo mãe-bebê, né? E o bebê no ventre já sabe de tudo, já ouve tudo, já, né? Então, é transgeracional. Isso vai passando de mãe para filho e assim vai se seguindo. E afeta só na fase adulta ou já na criança pode afetar também? Na fase adulta e na criança também, né? Tanto o adulto ele pode ser afetado, só que o adulto ele tem uma compreensão melhor, né? De repente, se eu aqui xingar você, né? Fazer um bullying com você, de alguma coisa que você tem com você que você não gosta. Você está adulto, né? Eu falo assim, ô orelhudo, né? Um exemplo. Você vai falar assim, que orelhudo aqui, né? Sai para lá, e você, né? Você vai ter um recurso para se defender. Isso aqui não vai te afetar tanto. Mas você pega uma criança que não tem recursos de pensamento, recursos de elaboração, ela não sabe dar sentido para aquilo. E ela vai começar a vir repetidamente aquilo vai afetar ela muito mais. Então, quanto menos recurso de elaboração, mais afetado eu sou. Então, o adulto vai ser afetado também, mas não da mesma proporção, porque a criança ela não tem como agir diante de uma ofensa, ela não tem como agir diante de uma agressão, né? Se você vai abusar uma pessoa, um abusador, uma criança, ela não vai saber o que está acontecendo ali, né? Ela vai saber que talvez ela está sendo amada, que talvez está sendo agradada. Um adulto não. Se alguém vir tentar fazer uma coisa, você mete a mão na orelha e se reage. Mas a criança não tem essa reação. Então, quanto menos reação, mais afetado é. E isso pode internalizar e ela pode recalcar isso também, né? Pode recalcar. Ela não vai conseguir falar sobre isso, porque ela não tem isso elaborado. Ela vai ter dificuldade, né? E isso depois, lá na frente, sair em forma de sintomas e, às vezes, começar a ter a compreensão disso mais tarde, mas ela pode ter uma interpretação errada daquilo também e piorar a situação dela. Né? Então, assim, é muito prejuízo, né, para a pessoa, assim, logo no início da vida, principalmente em casos de abusos mesmo, uma criança que e inclusive o índice disso é muito grande, né, em questão de abuso, em questão. E ainda bem que hoje tem as redes sociais para alertar, né? Hoje tem as igrejas aí que sempre estão trazendo assuntos importantes sobre isso, para alertar os pais em questão dos cuidados. Mas uma coisa que eu vejo que uma criança que muitas vezes foram abusadas, que já vem com uma negligência, muitas vezes, né? E essa questão mesmo de estar atento, né? Você não vai deixar uma criança circulando, né, para todo mundo, não vai deixar na casa de qualquer pessoa. Então, tem que ter esse certo cuidado, sim. E quando a gente fala de abuso, muitas pessoas elas analisam o abuso como o ato concluído vias de fato. Mas a gente sabe que não é só isso, né? O abuso ele pode ser psicológico, verbal, pode ser um abuso social, pode ser várias formas de abuso. E isso também pode interferir, né? Sim. Na vida da criança, depois do adulto. E existe o adulto também que ele age como se fosse uma criança fixado naquele ponto a qual ele foi ferido, né? Sim. Ele sofreu o abuso. Sim. Principalmente as projeções dos pais, né, nos filhos, né? Que os filhos ali sofrem um abuso psicológico, né? Transfere ali os seus traumas, né, as suas frustrações para a vida do filho e coloca o filho nesse lugar. E muitas vezes essa questão entre o casal também coloca o filho, né, esses abusos que vão tendo aí dentro da própria casa, né? E quando que eu percebo, quando esses abusos psicológicos já existem dentro de casa, a probabilidade da pessoa ter abuso psicológico fora é muito maior.
muito maior, né? Porque essa pessoa ela já está muito propensa a esse nível de estresse, esse nível de relacionamento. Então, ela tem uma familiaridade com isso. Então, quando vem os outros abusadores psicológicos, ela não vai identificar, ela não vai separar, ela vai... É como se fosse um chamariz mesmo. Atrai o abusador também, né? O abusador também, né? Tanto assim... muitas vezes, até crianças quando são abusadas, às vezes não é uma vez, às vezes tem reincidência de abusos. Né? Às vezes foi abusado pelo avô, depois foi abusado pelo tio, foi abusado pelo médico. Falei, gente, como que pode, né? Ter tantas reincidências assim? Então, você vê que é uma coisa que... A questão da vulnerabilidade mesmo, a questão da negligência, né? Sempre esteve presente, sempre esteve ali. Citando um exemplo aqui, né? De repente, uma família que tem o pai ou a mãe alcoólatra, e aquela criança ela vive naquele contexto, né? De ver aquele pai bebendo, ela vai assim internalizar, talvez, pode ser que sim, pode ser que não, né? Vai depender da forma que ela receber aquilo. Sim. E aí, futuramente, ela vai ter relacionamentos com pessoas abusivas nessa forma, nessa área. Ela pode atrair isso para ela, porque às vezes a gente fala, nossa, mas essa mulher se separou e ela se casou com um perfil de pessoa no mesmo nível. A gente vê isso se repetindo, né? Uhum. E às vezes a gente muitas pessoas criticam isso. Ela está se relacionando novamente com uma outra pessoa no mesmo nível, está se repetindo o abuso que ela sofreu. Sim, e às vezes não sai da mesma proporção, né? Às vezes você olha assim, no relacionamento de uma família que tem um pai com problema com bebida alcoólica, né, que se tornou aí um alcoolista, e acha que o filho vai talvez ir por esse caminho, né, esse caminho de compulsão, né, de impulsividade, mas talvez ele pode ir para outros caminhos de compulsão e de impulsividade também, não propriamente o álcool. E a gente também tem a predisposição genética que já vem atravessando, né, essa pessoa, que uns pode ter uma probabilidade maior e outros não, né? Mas esse ambiente de nível de estresse, né, é o que a pessoa se identifica. Por isso que ela vai procurar coisas para ela que vai gerar mais dor e prejuízo. Então, assim, em vez de ela sair desse tipo de relacionamento, não, ela procura por aquilo, porque aquilo que dava vida para ela, aquilo que deixava ela viva. Então, a probabilidade de ela procurar por isso é muito maior, porque é aquilo que deu vida, mesmo que seja com dor, mesmo que seja com horrores, ela vai estar procurando por aquilo, inconscientemente, mas é onde ela sentiu viva. Por isso que as pessoas que vivenciaram traumas na infância, na história da vida, elas precisam de muita ajuda, né? Tem até, eu gravei um vídeo agora esse dia para poder soltar no Instagram, nem soltei ainda, que fala de 2 pesquisadores, né, que eles pegaram 2 grupos controle de animais, cachorros. E esses faz bastante tempo hoje. Hoje, se pegar animais para fazer teste assim, você vai preso, né? Mas antes usavam. Então, esse grupo controle, um cachorro, eles levavam choques ali. Ficou algum tempo levando choque, e o outro grupo controle, cachorro, não. E daí eles fizeram um teste para ver como que iam reagir esses animais que estavam em momentos de traumas ali, de esse ambiente estressor. Quando eles abriram a jaula para esses animais saírem, aqueles que não levaram choques, eles saíram correndo, né? Eles saíram assim, falaram, Deus, eu fugir daqui. Os que levaram choque, eles travaram, eles ficaram defecando, urinando sem ação. Eles ficaram paralisados. As pessoas que vivenciaram traumas na sua vida, elas não conseguem ter a reação de fuga diante de um momento de estresse, né? De que houve ali um trauma mesmo. Então, é mais ou menos como aqueles animalzinhos, que eles não conseguiram reagir, eles conseguiram ver a liberdade, possibilidade fora. E quando eles tentavam sair, aliás, para sair, os pesquisadores tiveram que puxar eles, arrancar da jaula. E mesmo assim, tirando eles com força, eles voltavam novamente para a jaula. Porque lá onde eles achavam que eles estavam seguros, por mais doloroso que seja. E muitas pessoas fazem isso. Você tenta tirar ela de lá, ela volta para lá. Você tenta tirar de lá, ela volta para lá. Só que precisa de alguém que fica ajudando ela
quantas vezes for preciso para que ela consiga sair desse lugar. Porque é muito difícil, realmente, uma pessoa desvincular de uma vivência traumática na vida, na infância, ou, né, como que foi isso, a gravidade, que ela consiga sair sozinha, porque ela tem isso como uma identificação mesmo. É ali que manteve ela viva todo esse tempo. Então, ela tem identificação de vida ali, naquele lugar, mesmo sendo dor. E aí, quando vir na fase adulta uma situação, ela vai se identificar com aquilo e vai acabar ficando aprisionada naquilo. As né? escolhas vai ser mais ou menos isso mesmo, né? Porque é a forma de identificação. O cérebro dela se constituiu dessa forma, né? Com esse nível de cortisol mesmo, de adrenalina, de dor. E é a familiaridade que ela tem. Mesmo doendo, continua. Mesmo doendo, continua. Continua. Não consegue sair. Eu acho que todo mundo já teve experiência aqui, ainda mais igreja, né? Que já tentou ajudar pessoas de todas as formas. E às vezes você fala, nossa, mas como que acontece, né? Faz tudo essa pessoa. E às vezes ela está lá de novo, ela já está lá de novo. Mas nós, como seres humanos, né? Como a gente tem que amar, como a gente tem que acolher. Por isso que a gente tem que ter uma paciência grande, a gente tem que amar as pessoas incondicionalmente, ajudá-las o tempo todo, porque a gente não sabe o que aquela pessoa viveu, a gente não sabe a história daquela pessoa, e a gente tem que trazer para perto, independente, né? Porque é Deus que é o nosso juízo, nós não temos que fazer esse papel nunca na vida, a gente não sabe a história de cada um, o que está por trás daquela pessoa, né? Quais foram os mecanismos de defesa que ela teve para poder dar conta da vida, para poder viver, né? Às vezes aquilo é a única forma que deixa ela viva, né? Então é um processo, e é um processo de transformação que às vezes não é tão rápido assim, né? Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí que estão se identificando, né? Com essa primeira fala aqui, se identificando ou talvez na sua vida mesmo, ou lembrando de alguém que também passa pelo mesmo processo. Mas que importante é o esclarecimento, porque nós temos, muitas vezes, o ser humano, como você falou, a primeira coisa que vem é criticar, é julgar, né? Não acolher. E aí, muitas vezes, a gente perde muito por isso, porque a primeira coisa que vem, tentei ajudar uma vez, tentei ajudar a segunda vez. A pessoa não quer, não está nem aí, né? Então, aí a gente abandona e deixa para lá e já começa essa crítica mesmo. Então, gente, olhando para um outro olhar, nós vamos ver que a pessoa realmente pode ter passado por um processo doloroso. E o que acontece é que o nosso comportamento só vai, né, validar que o comportamento dela continue naquele mesmo lugar. Porque as pessoas que elas vivem assim, ela acaba colocando todos aqueles que cercam ela do mesmo lugar, da mesma forma, né? E daí você acaba sendo mais um na vida da pessoa que está rejeitando, que não está acolhendo, que não está abraçando, né? Porque você não tem jeito não, né? Não vai mudar não. Então você acaba sendo mais essa pessoa que está ali para poder contribuir pela história dela, para colocá-la naquele lugar. Apoiando, na verdade, né? Apoiando aquela dor que ela está vivendo, né? Sim. E essa questão também da depressão que nós falamos, né? No programa passado, a depressão em criança, porque a depressão atinge todas as faixas etárias, né? Mas sim, nós sabemos que a criança não tem como se expressar. Ela não sabe que ela está deprimida, ela não sabe. E qual é, assim, como que se manifesta a depressão na criança? É uma coisa assim que, às vezes, muitos pais, eu vejo que há uma negligência aí, né? Porque todos nós, né, eu sou mãe, a gente não quer olhar que nossos filhos estão sofrendo, estão com algum problema. Em muitos índices, quando tem, os pais às vezes rejeitam, né? Eles não querem olhar para isso, né? Eu vejo casos, às vezes, quando a mãe vê que o filho não está bem, e o pai fala, para com isso, está tudo certo com esse menino, né? Não fica arrumando coisas, parece que está querendo cometer alguma coisa. E eu vejo as mães até com dificuldade de levar um filho a um psicólogo, às vezes num médico, porque às vezes o pai não concorda, ou às vezes o pai que é a mãe não concorda, porque você não quer enxergar, você quer um filho que não tenha problema, né? Então você fala assim, poxa vida, né?
Como assim meu filho tem algum problema, né? E às vezes a negligência já começa aí, né? Às vezes as pessoas não querem enxergar, não querer ver e buscar ajuda, que quanto mais cedo você procurar ajuda, como foi falado aqui, a criança ela tem muita dificuldade de elaboração e ela precisa de ajuda. E quanto mais trauma ela teve no início da vida, mais dificuldade de elaboração ela vai ter, por isso que nenhuma criança é igual a outra. E todo mundo vai chegar ali no topo, vou colocar assim, mas cada um vai ter um processo diferente. Uns mais ajuda, outros menos ajuda, mas ele vai chegar, se tiver pessoas que vão contribuir com a vida dele. Então, como essa criança às vezes tem dificuldade de elaboração, né? Então ela vai ter bem dificuldade de falar do que sente, o que pensa, e os pais às vezes não percebem. O que acontece muitas vezes? Criança que começa a somatizar com muita frequência, às vezes aparecer muita infecção, né? Ou é infecção de ouvido, ou é infecção de garganta, ou é infecção urinária, começa a aparecer problema de pele. A pessoa sempre vê que a criança está numa reincidência de problema de saúde, né? Isso é um sinal de perceber que alguma coisa emocional não pode estar bem, né? Criança que chora demais, muito chorosa, né? Sempre está chorando, sempre chorando, sempre chorando. Tem que ver por que essa criança está chorando demais, né? Criança que não dorme, tem criança que tem 8 anos de idade, que já é para ter um ritmo de sono normal, né? Porque quando é bebezinho, até aí os seus 2 aninhos de idade, às vezes dá muito trabalho para dormir, realmente acorda muitas vezes à noite. Mas depois disso, a criança tem que ter um sono direto, né? De noite, ter um padrão de descanso, né? Normal. Então, você vê essa criança que não dorme bem, que acorda várias vezes, né? Que tem insônia, tem muitos pesadelos, uns sinais, né? Tem crianças que vão bem na escola em questão do aprendizado, mas outros comportamentais não tão legal, que tem que observar, que às vezes, mas vai bem na escola, mas às vezes vai bem, mas as outras coisas às vezes não está legal. Essa relação nessa criança com esse comportamento de impulsividade, às vezes não consegue ter um filtro no que fala, às vezes a criança, os pais passam vergonha muitas vezes porque o filho não pensa no que vai falar e às vezes xinga, ofende com palavrões, e os pais falam assim, nossa, mas por que meu filho fala isso? A gente não ensina, mas ele, quando vê, ele está falando e realmente sai assim, né, sem perceber. Então, assim, às vezes come demais, às vezes não é para estar obesa a criança e está obesa. Tem que estar observando essas coisas, às vezes não está se alimentando, às vezes começa a ser muito... começa a restringir a questão da alimentação, ser muito seletivo na questão da alimentação. Lógico que eu estou falando um ponto, não quer dizer que você vai pegar um negocinho desse e falar, meu filho está com depressão. Não, você vai... É um todo, é uma construção que você vai, né, olhar para tudo isso para poder fazer uma observação e lógico, vários dias, né? E vários dias. Lógico, você tem alguma dúvida, leva para um profissional, ele vai avaliar, né? O que não pode é ser negligente e deixar de buscar ajuda para o seu filho, até por causa que ele está nesse processo de desenvolvimento. Então, se estiver na mão de um profissional ou que o profissional vai te orientar os pais como conduzir, então esse processo de plasticidade neural, de desenvolvimento, vai estar muito mais saudável. Em vez de ele ficar fixo nesse problema, ele vai desenvolver e sair fora desse problema, mas com ajuda. Isso, e muitas crianças elas são levadas ao médico, como você está frisando aí, né? Mas o próprio médico, ele não vê que há um problema emocional e ele não encaminha. Sim, né? Acontece. Ele não encaminha, faz todos os exames ali, vê que talvez não tenha nada, ou às vezes até tem alguma coisa, porque o corpo também fala, mas e o médico não encaminha para um profissional mesmo, e o problema sempre continuando, né? Sempre continuando, e isso realmente acontece, né? Que às vezes o profissional fala, não tem nada. Por isso, assim, que às vezes quando é criança, eu aconselho eles levar para um psicólogo, né, infantil, porque ele vai fazer as avaliações, ele vai falar assim, mãe, pai, né, realmente, né, vai precisar de uma avaliação médica ou não vai precisar. Então, o profissional, o psicólogo, ele tem bastante compreensão para analisar isso e para ver se é necessário encaminhar ou não, porque ele vai ver, ele estuda, né, o processo de desenvolvimento infantil, o processo de desenvolvimento psíquico, ele estuda tudo. Então, ele vai saber se essa criança está ali dentro desse parâmetro, aquilo que é esperado no processo de desenvolvimento, e para ver se precisa encaminhar para outro profissional ou não. Vera, assim, qual a faixa etária que mais assim aparece depressão? Na adolescência, né? E também na mudança na aposentadoria,
no climatério, quando as mulheres começam a entrar no climatério. São assim, umas fases assim, que são bem reincidentes, né, de parecer. Lógico que, quando tem aí uma predisposição em questão de depressão, ela não aparece do nada. Às vezes, a pessoa ela já foi depressiva ali a vida toda, né? E, às vezes, nesse ciclo de mudança, às vezes vai ficar mais acentuado, às vezes vai aparecer. E você vai ver o histórico da pessoa, na realidade, ela sempre foi ali uma pessoa mais deprimida, uma pessoa mais ali com comportamentos mais ali de alta negação, né? Esse lugar de desvalorização. Você vai ver que essa depressão já apareceu porque ela já se sentia dessa forma. Mas pode acontecer, né, nesse, como disse, esse tempo de frustração que a vida, né, que a pessoa vivenciou, de percas, né, a mudança de profissão, às vezes rompimento no relacionamento, casamento, às vezes perdem filhos, né? Então, assim, isso também a pessoa pode ficar depressiva, né? Isso pode a pessoa levar um impacto muito grande em relação que ela não tinha condições ali de elaborar aquilo e ela ficar depressiva. Só que ela vai ser muito mais fácil, como eu falei, de sair desse quadro depressivo, esses que foram por impactos, do que aqueles que já vinham apresentando ao longo da vida sinais de depressão. E daí vem os gatilhos, né? Daí piora mais ainda. E você falou do climatério também, né? A mulher ela tem assim, grande dificuldade quando entra o climatério, menopausa, porque vai se perdendo hormônios, sim, né? E aí até algumas enfermidades também. A sim, mulher é mais vulnerável nessa questão depois que se atinge uma certa idade. Sim. Né? Mulher é mais emotiva, né? Então, quando ela começa também a perceber essa mudança de hormônios, né? Essas coisas assim, tem a questão essa transição também, né? Para a mulher aceitar esse envelhecimento, aceitar essa mudança. Então, tem todo um processo aí, porque há uma negação de tudo isso, né? É uma negação, como que eu entrei no climatério, né? Há uma negação de tantas coisas, né? Às vezes eu vejo assim, mulheres que tiveram problemas de mioma, né? Outras coisas assim, precisou tirar o útero antes do tempo, essas coisas assim. Só o fato dela pensar que o útero representa ali fertilidade, que representa vida, que representa continuidade, né, de uma semente dela, isso já bate ali uma depressão a pessoa elaborar, porque parece que ela perdeu um ciclo da vida. Então, você imagina a pessoa ali, né, essas transições, e a pessoa é afetada, né, não tem como ela não ser. Então, quanto mais condições de elaboração, ela consegue sair disso mais rápido, né, do que ela ficar ali, talvez cultivando realmente essas percas e valorizando elas de uma forma muito maior do que precisa ser valorizada. E a mulher também tem múltiplas funções, né, além da fragilidade. Hoje em dia, no contexto, é casa, é família, é filhos, é esposo, é o profissional, então, múltiplas funções. E aí, nessa mudança também de ciclo, que vem aí as situações, seria interessante fazer exames hormonais, né? É muito importante. E tem algumas também doenças que também pode causar depressão, né? Sim, problema de tireoide, né? Então, inclusive, quando eu atendo na clínica, que eu percebo pessoas que estão mais deprimidas, eu peço para fazer os exames, né? Eu encaminho para o médico que faz um check-up geral, para ver se algum desses exames estão alterados, porque a gente tem que descartar a questão fisiológica também, porque às vezes a pessoa está sendo afetada por uma questão hormonal, mesmo essa alteração que teve toda nesse corpo, porque vai tendo ao longo da vida mesmo, né? E às vezes o que precisa ser medicado, né, para melhorar esse quadro não é um antidepressivo, mas às vezes é uma outra medicação de reposição hormonal ou outras coisas que às vezes os médicos hoje aí passa, né, para as pessoas. E uma coisa também que a pessoa vai perdendo com a idade, que vai afetando bastante, é a questão laboral, né? A pessoa vai ficando mais travada, não se mexe com mais agilidade, o joelho já começa a doer, já começa a não virar, né? Já começa a ter outros problemas assim, que a mulher fala, poxa vida, não consigo nem mais virar com tanta velocidade como eu conseguia antes, né? Então vai tendo essa perda laboral também, né? E depois desse ciclo da mulher também tem a fase do idoso, que o idoso, quando entra na aposentadoria, a tendência é ele dar uma relaxada.
Sim. né? E aí pode ser que venha ficar um pouco ansioso e entre outras coisas também, mas a depressão assim também tem afetado bastante idosos, né? Tem. É assim, quando uma pessoa é muito ativa na vida, ela vai continuar sendo ativa, até mesmo depois de idoso, né? Talvez diminuir um pouco o ritmo, porque o corpo dela e o raciocínio não acompanham mais como antes. Mas ela vai continuar sendo ativa. Então, separar a vida laboral de uma pessoa assim, ela vai adoecer. Né? Então, ela tem que continuar fazendo algumas coisas, mesmo que seja coisas que é diferente daquilo que ela fazia, mas ela precisa estar ocupando o tempo dela. Senão, ela realmente vai sentir ali com muitos prejuízos. Ela vai ficar com o raciocínio mais lento, ela vai começar a achar outros tipos de fuga, né, para que ela possa dar tempo de passar o dia, de passar a hora. Então, vai vir uma irritabilidade maior também, né? Vai vir uma carência maior. Então, assim, é importante que, às vezes, a gente vê as pessoas que já estão trabalhando há muito tempo, está na hora de parar, tem que descansar. Mas a gente tem que ver também que essa pessoa é muito ativa, ela tem que continuar fazendo outras coisas, né? Pode parar, talvez, aquela função que está exigindo muito, mas eles têm que continuar fazendo outras coisas para ela poder sentir vida ali, porque ela é uma pessoa ativa, não tem como tirar isso dela, né? Vera, a gente falou um pouquinho aqui, né? E agora, final de ano, a tendência também é pessoas deprimidas. Sim. Final de ano, festas natalinas, e assim nós vemos vários fatores que podem desencadear também isso. A festa ela só vai contribuir para aquilo que já vem ali passando, né? Sim. Final de ano, canseira, né? Muitas pessoas, muitas dificuldades durante o ano. Aí vem o estresse das compras, o viver em família. Às vezes nem quer estar ali junto, Sim. tem problemas, dificuldades. E aí tudo isso vai gerando também, pode gerar uma depressão final de ano, hein? Pode, né? Que a gente chama de depressão sazonal, né? Que ela é de momento, de época, né? De fase. Eu acredito que todos nós ouvintes aqui devem conhecer alguma pessoa que não gosta de passar por festas, né? Nem Natal, nem Ano Novo. Inclusive, eu ouço, né, muitas pessoas falar assim, eu prefiro passar dormindo. Às vezes, ela nunca dorme cedo, mas aquele Natal, Ano Novo, ela quer ir dormir cedo, né? Que ela quer passar a dormir, que tipo assim, é algo que traz muito sofrimento, né? Então, um momento que afeta muito essa pessoa, que tem a ver com várias questões, né? Que pode ser uma questão de lutos que não foram elaborados, né? Pessoas que não romperam com ciclos e às vezes vem esse novo ciclo e vem trazendo as mesmas respostas, né? Pessoas que se colocam nesse lugar de desmerecimento, né? E isso não só na época de Natal, de Ano Novo, mas em tudo na vida. É como se ela não pode ser feliz, é como se ela não pode se alegrar. E como Natal e Ano Novo sinais de festa, sinais de felicidade, comunhão, então ela fala, o que eu vou ter comunhão, né? O que eu vou festejar? Então, as pessoas têm uma remissão de si, como se ela não pudesse ser feliz. Então, ela nega a felicidade, ela nega ela poder estar bem. É como se eu sou, nessa data, é como se eu sou obrigada a ser uma coisa que eu não sou. Eu sou obrigada a comemorar, a dar risada, uma coisa que eu não me aproprio disso. Então, pessoas que têm dificuldade de se sentir feliz ao longo da vida e ela não consegue se apropriar disso, chegar nessas datas, ela também vai fugir de ser feliz. Então, ela vai negar a possibilidade também de estar bem, né? E os rompimentos aí com esse ciclo também. E tem a ver as percas, né, Marli? Que as pessoas vêm ter ao longo da vida também, que de repente chega essas datas comemorativas, que não é fácil, né, quando a gente tem percas. Ontem mesmo eu estava vendo um relato de uma pessoa que ela disse que sente um grande vazio, um buraco mesmo, nesses dias, né, porque ela não consegue conviver em família. Então, esses dias para ela, praticamente o mês de dezembro todo, já começa ali aquele tormento e já vem aquele estresse de festa e propagandas e tal. Então, a pessoa vai absorvendo aquilo. E ela falou assim, eu sinto um grande buraco, um grande vazio, né, e eu não consigo. E, às vezes, eu tenho que fazer, como você falou, né, tenho que fazer assim, uma face de felicidade, mas, na verdade, não estou feliz. Não que você tenha que ficar 24 horas feliz, porque isso não existe. Né? Nós temos aí a tristeza, nós temos as fases, né, da tristeza, porque nós somos seres humanos. Mas isso também não quer dizer que eu vou, assim, negar mesmo, como você falou, né? Sim. E isso, né, realmente assim, quando a pessoa não tem um vínculo familiar, ela se sentiu uma pessoa excluída desse vínculo familiar.
ela sentiu ali aquela ovelha negra, né? Como as pessoas falam, que é aquela que é a ovelha perdida. E ela nunca se sentiu pertencente a essa família. E tem muitas pessoas que vivem assim. Ela não se sente pertencente a um grupo, ela não se sente pertencente a uma família. Então, quando chega a essas datas que você precisa se sentir pertencente, que tem essa simbolização, realmente a pessoa ela sente muito mal, sente muita tristeza. Mas não é tristeza pelo momento em si, mas é tristeza pela história dela em si. Que sempre tem uma questão aí que essa data reativa aí alguma história que tem a ver com todo esse simbólico que é vivido, né, nessa fase. Então, realmente traz muito sofrimento. Daquilo que a gente já falou no começo, né? Já Sim. vivenciou várias coisas e aí não consegue elaborar mesmo esse dia e vem à tona tudo, né? E a única coisa que eu falo, né, às vezes até eu acompanho pacientes que têm, né, essa questão de não gostar de comemorar final de ano, tem familiares assim também. Da mesma história que eu falei aqui dos cachorrinhos, né, que aqueles que sofreram traumas, que mesmo os pesquisadores tirando eles da jaula, forçando eles a sair, eles voltavam para o mesmo lugar, forçando a sair, voltar para o mesmo lugar. Então essa pessoa ela vai voltar para o mesmo lugar sempre. Ela vai ali ficar naquele lugar de paralisação, de medo de agir. O ideal seria o quê? Que ela reagisse. O ideal seria o quê? Que ela se permitisse, né? Que ela desse essa oportunidade para ela. Vai ser fácil? Não. Mas ela precisa para poder romper esse ciclo. Se permitir, né, ser feliz, né? E até porque eu vou passando isso para a geração seguinte também. Exatamente. Porque quem está do meu lado, eu vou achar que isso também é algo para ser vivido, né? E que Natal é uma coisa triste, não é uma coisa feliz, ano novo. E não que você não possa estar triste, né? E tem pessoas que teve perca. Quantas pessoas que morreram com a pandemia, quantas pessoas que nós tivemos percas, né? E realmente o Natal às vezes não vai ser o mesmo, porque você vai lembrar daquela pessoa querida, você vai falar assim, nossa, não está aqui, tal. E realmente é difícil, não tem como falar, eu vou estar feliz, sorrindo, não tem como, né? Mas não quer dizer que você está triste, mas que você vai estar ali, né, junto, convivendo, participando com outras pessoas, que você tem que ver se isso para você é um ciclo repetitivo, ou talvez é só a depressão sazonal desse momento agora, né? Essa fase que você está passando devido a essas percas, né? Daí tudo bem, é ali, mas e daí que se isso já vem, né, de algum tempo, de anos, né? Daí tem que pensar que você tem que sair desse lugar. Né? Tem que tentar apreciar, tem que se permitir, tem que dar esse lugar de possibilidade mesmo de ser feliz, que você pode ser feliz, né? Que a pessoa ela fala, você pode ser feliz, e que muitas vezes não ser feliz parece que é algo tão impossível. E é uma pergunta que nós fazemos para você, né? O que é ser feliz para você, né, Vera? Sim. O que é ser feliz? O que é ser feliz para mim? O que é ser feliz para você? Exatamente. Então, nós perguntamos, a felicidade está onde? Então, a gente vai descobrindo isso aí. E você pode ser feliz mesmo estando triste, não é? Sim. Você vai buscar, você vai alcançar, tirar isso de você. Ah, mas eu não consigo. Então, aí é o momento de buscar ajuda. Sim. É o momento de buscar ajuda porque a pessoa não está conseguindo sozinha. Mas saber e perguntar o que é felicidade para você, e aí você vai responder o que é felicidade para você. Não estou conseguindo, então vamos buscar ajuda. Né? E a felicidade, ela é o que é? É quando você tem recursos de você resolver os conflitos diários. Isso é felicidade. Né? Felicidade não é ausência de problema. Felicidade é o quê? Eu consigo dar conta dos meus conflitos diários. E a felicidade e o amadurecimento, eles caminham juntos. Porque o amadurecimento é uma pessoa que já sabe elaborar a felicidade. Então, é uma pessoa madura. Normalmente, a pessoa que não é madura, ela não vai conseguir elaborar, porque caminham juntos, né? Independente, né? Se a pessoa tem dificuldade, você que está nos ouvindo, né? Tem dificuldade de se apropriar de tudo isso que nós falamos, procura ajuda, né? Você tem uma história por detrás de você que levou a você a ter esse comportamento, de você vivenciar essas experiências dessa forma, né? Mas pode ser diferente, é possível ser diferente. Então, é importante buscar por ajuda para conseguir elaborar tudo isso aí e se permitir viver bem. Vera, nós temos aqui... Olha, já está encerrando a programação. Eu não sei se veio perguntinhas aí, né? Que agora que vamos aqui olhar... Vê aí, Vera, se veio alguma pergunta, porque nós temos aqui alguns minutinhos para ver se dá para responder. Vamos ver aqui. Eu não estou conseguindo me localizar aqui, mas eu acredito que não. Está aqui. Como é difícil se libertar da codependência. É verdade, né? Mas é possível. Como nós falamos aqui, né, essa codependência,
é como se aliás, foi no vídeo anterior, né? Na programação anterior que nós falamos. A pessoa que tem muita dificuldade de ter uma independência, a gente tem que analisar se existe ali, né? Um corpo, né? Aliás, uma cabeça e 2 corpos, porque muitas vezes a pessoa que é muito codependente cria ali uma simbiose com o outro, às vezes ela não se constitui como um sujeito individual. Então, ela tem que construir essa individualidade para ela conseguir ser essa codependência também. Nem para todos é assim, mas pode ser que é. Então, essa pessoa, às vezes, ela não tem voz, sempre era a voz do outro. E daí ela acabou se sujeitando sempre à voz do outro. Então, como se ela não tivesse voz. Então, nós vamos ter que estar construindo essa voz aí, dando voz para você, para sair dessa codependência. Lógico que é amplo isso aí para cada um. Uma hora a gente pode estar falando, né, Marli, só sobre isso. Sim. Sobre codependência, que daí a gente pode abranger todos os aspectos da codependência, né? Que aqui é uma pergunta que foi feita aqui sobre isso. E realmente é difícil, como o exemplo que foi dado aí. Não é fácil, não, mas é possível, consegue. E como nós falamos, né, é um assunto assim amplo. Então, de um vai surgindo o outro. Mas hoje nós tivemos bastante informações aqui, né? E você pode aí estar compartilhando. Você que não assistiu o primeiro, o Lipe já colocou aqui, né, Lipe? Você pode estar acessando ali a primeira programação, que hoje foi mais uma continuidade, assim. E como falamos das festas de final de ano aqui, nós já estamos aqui, né, Vera, também. Sim. E esse ano nós não vamos estar aqui, vamos nos ver em janeiro, Nossa. Aqui na programação, né? Mas Já que está bom, aí. esperamos chegar lá, né? Esperamos chegar lá. E assim, louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem permitido para nós, assim, em todas as áreas da nossa vida. A Vera pode falar um pouco aí das suas redes sociais, onde você atende. Eu atendo na clínica Vivamente. É uma clínica ali com vários profissionais, psicólogos, que desde família, infância, em todas as áreas, né, que atende. Na Vivamente, fica ali na Rua Virgínia 32, próximo ao Moitá e Avenida Maringá. A minha rede social está como Vera Gaviglia mesmo, @VeraGaviglia, né? E você que não me segue, vai lá para você estar acompanhando os conteúdos que eu publico. Né? E sou psicóloga clínica integral, né? Dou palestra, curso, como a Marli falou, né? Tem um curso que eu faço para traumas para mulheres, né? Que é para pessoas que têm dificuldade de sair de traumas, que estão bloqueadas, né? Então, você que tem interesse também em participar, né, desse curso, dessa mentoria, que você possa aí depois estar entrando nas minhas redes sociais, ali entrando em contato também para você participar desse grupo. E é isso. Ok, Vera, muito obrigada pela tua cooperação aqui nessa manhã. Eu agradeço. Só quero deixar mais um versículo da palavra de Deus que está no livro de Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nós sabemos que Deus está acima de tudo, né? E de todas as coisas. E aqui ele está falando, olha, eu conheço, eu sei os planos que eu tenho para vocês. Então, quando nós nos levantamos e quando nós reconhecemos que nós podemos ser felizes e buscar essa felicidade, mesmo em meio às dificuldades, nós vamos amadurecendo. E nós sabendo que esse versículo aqui diz tudo para nós, começamos com um e terminamos com o outro, porque ele tem os planos para nós. 2023 está vindo, ainda não encerrou o ano, tem muita coisa para acontecer, mas que nós possamos ter esses planos aí, aqui inseridos em nós. Planos de fazer você prosperar e não causar dano. Muito obrigada pela tua compreensão aqui, de estar conosco. Espero que tenha aí sido informações para você. E nós estamos aqui nos despedindo. Obrigada, Felipe. Daqui a pouco tem o programa Mensagem da Cruz aí. Você pode continuar sendo abençoado com uma palavra também abençoada. Continue num bom dia aí na paz do Senhor Jesus.